nós temos aqui uma dúvida. Agora não é exatamente sobre fístula, sim sobre o enxerto. Se acontecer do enxerto dar rejeição, os profissionais costumam fazer. Josi, a primeira questão sobre isso é te explicar o seguinte. Via de regra, os enxertos ósseos vão depender muito da fase em que o paciente se encontra em termos de maturação esquelética. Quando se faz enxertos ósseos com transplante autógeno, ou seja, quando o osso é retirado do próprio paciente, geralmente no osso ilíaco, que é o osso da anca, do osso da bacia, como chamam no Brasil, do quadril, esse osso ele é do próprio paciente. Então, ele vai ser retirado de um lugar e colocado no outro. Então, essa palavra rejeição, ela pode não estar bem aplicada para essa situação. O que pode acontecer de falhar esse transplante é haver uma reabsorção, ou seja, esse osso desaparecer antes de ser aproveitável, ou seja, não se fixar. E o outro processo é que nós fazemos, em geral, a escolha, a eleição desse osso da parte da anca. Por quê? Porque o paciente está em crescimento e vem ali, por aquela zona da fenda, a erupcionar o canino permanente. Então, é importante que seja, de fato, esse tipo de osso ali colocado, porque ele tem uma grande capacidade biológica. No caso de um adulto como o seu, eventualmente, fazendo uma cirurgia de enxerto ósseo, poder-se lançar mão de outro tipo de material para fazer esse enxerto ósseo que consiga um osso mais consistente, porque ele não tem que ser permeável à passagem de um dente. E até pelo contrário, ele pode ser alvo de colocação depois de uma estrutura implantosuportada. Por isso, tudo vai depender do tipo de situação que vai se abordar, para que tipo de reabilitação é que vai caminhar. Além da cresta ilíaca, também tem outros lugares que têm uma boa disponibilidade de osso para fazer. Às vezes são regiões intraorais mesmo, como, por exemplo, a região do mento ou a região do ramo da mandíbula. Então, em pacientes adultos que têm a mandíbula já desenvolvida, então, muitas vezes tem uma boa disponibilidade e então, aí, a gente toma o enxerto dessa região e coloca. Então, como você falou, realmente é bem difícil que um enxerto de osso autógeno ou autólogo, ou seja, do mesmo paciente, estou tomando osso de alguma região, seja da mandíbula ou do quadril, calota, da cresta ilíaca, da calota, mas é do paciente. Então, raramente vai existir uma rejeição. O que pode acontecer às vezes é tanto a reabsorção quanto a contaminação do enxerto. Por quê? A gente não só precisa do enxerto de tecido duro, a gente precisa do enxerto, assim, de tecido mole, porque o tecido mole é como o pano que cobre, né? Aquele osso que a gente está colocando no local. Então, esse tecido tem que ser assim suficiente, tem que ser adequado para cobrir esse enxerto. Então, muitas vezes, a gente tem até que ver, avaliar bem, talvez numa tomografia, a quantidade de osso que a gente vai precisar, fazer um bom planejamento e, muitas vezes, fazer até um planejamento e falar para o paciente, olha, no primeiro momento, não vai ser possível fechar, assim, ou colocar aquela quantidade de osso que você precisa. E a gente vai fazer em 2 fases. Por quê? E ainda mais quando, por exemplo, o paciente tem uma fissura bilateral. Então, a necessidade de osso é maior ainda. E o que joga um pouco em contra é a disponibilidade do tecido mole. Então, se a gente tenta colocar um prédio dentro de uma casinha, não vai dar. Então, a gente tem que colocar um osso que seja, digamos, condizente com a disponibilidade do tecido mole, fechar, fazer, digamos, um enxerto em primeira intenção. Aí a gente faz alguma movimentação ortodôntica, algum tipo de procedimento
E assim, numa segunda fase, ou a gente faz o outro lado, se é um caso bilateral, ou a gente complementa esse osso para quê? Geralmente é por um motivo de implante, para colocar, assim, reemplaçar um ou dois ou os dentes que forem necessários para fazer a reabilitação protética desse paciente. Então, muitas vezes, nos pacientes adultos, a gente pode utilizar o osso do mento e o osso do ramo da mandíbula, e assim chega a ser até um procedimento um pouco menos invasivo, por assim dizer, porque o pós-operatório de uma cirurgia de cresta ilíaca é um pouquinho mais invasivo, ele precisa de repouso. Duas equipas. Exatamente. Quem vai tomar o enxerto do quadril e quem vai colocar e preparar o leito para receber esse enxerto. Então, são coisas que a gente tem que assim, considerar muito bem, estudar muito bem e a gente não, até não prometer demais para o paciente. A gente tem que ser sempre realista, falar, a gente entende, você precisa disso aqui, só que nesse momento não vai ser possível e vamos ter que fazer em 2 ou 3 fases. Isso aqui é muito melhor falar desse jeito e fazer dessa forma do que tentar colocar mais osso do que é necessário, do que é possível, e daí, então, contaminar e ter que tirar isso que contaminou e fazer uma outra cirurgia. Então, a gente já estaria tratando com um tecido que já não está da mesma forma, um tecido que já está cicatrizado, que já passou por Mais um processo de fibrose e de necrose, inclusive. Então, não é a mesma qualidade de tecido.